Oi, gente, boa noite a todos, todas, todes, muito bem-vindos. É uma alegria a gente estar aqui. Esse projeto que era para ter começado no primeiro semestre de 2020, aí veio a pandemia e a gente deu uma retraída no projeto, e ficamos, era para ser presencial. Aí a gente ficou imaginando como poderia ser até pegar o jeito, e agora parece que a gente pegou, e é muito bom. A gente está aqui e acontecendo. Esse é o sétimo encontro que a gente faz nesse projeto Presença de Jung no Instituto de Psicologia da USP, e a gente tem feito sempre nessa modalidade online, e a gente fica muito contente com a participação de vocês, a presença e a participação, e também com as pessoas que estão se dedicando, né, a vir trazer um pouco da sua experiência, da sua pesquisa, do seu estudo, como a Pauline hoje vai fazer conosco. É uma alegria, muita gratidão. E também a equipe que está nos ajudando, porque sozinha a gente não faz nada nessa vida, né? E então tem uma equipe por trás de estudantes da graduação que estão botando gás e competência para tudo acontecer o melhor possível, né? Então, eu sou muito grata a todo mundo. E o objetivo desse nosso projeto é manter viva a chama junguiana no Instituto de Psicologia, né? Por vários motivos, diminuiu a presença em disciplinas formais da psicologia junguiana, e aí veio essa ideia da gente fazer esses eventos para manter viva a chama. Então, na verdade, o objetivo não é um grande aprofundamento em nenhum tema, mas é manter vivo a chama, o interesse, dar um apanhado do tema, que são temas junguianos, né, específicos, e a gente, como são pessoas que estão vindo falar de aspectos diferentes, cada uma tem a sua pesquisa, a sua contribuição a dar, e dá um bom gostinho para a gente desse trabalho, né? Então, é isso. Bem-vindos a todos, muito bom. A gente ainda vai fazer mais um esse ano, e provavelmente o ano que vem vamos rever como que a gente vai fazer, né? Uma vida mais presencial, menos presencial, a gente vai ter que repensar como tudo, né? Não só, né? Então, eu acho que é um momento de uma criatividade no meio dessa situação toda, né, de pandemia e de tanta tristeza e tanta, às vezes até indignação, né, às vezes, não muitas vezes, né, e perdas, mas a gente consegue continuar vivo e criando e fazendo. Hoje o tema é os sonhos, que é um tema, por um lado, clássico na psicologia junguiana. O Jung se dedicou muito a falar de sonhos, ele dá muito exemplo de sonhos nas obras dele, ele trabalhava e se interessava, ele conta sonhos pessoais dele, né? Então é um tema que ele considera de uma riqueza enorme por trazer aspectos simbólicos, aspectos, né, que vão permitir, isso a Pauline vai poder entrar melhor com vocês, mas vão permitir essa comunicação da nossa consciência com algo que vem do até então bem desconhecido para nós, né? Os sonhos trazem novidades para nós. A Pauline é psicóloga, se formou no Instituto de Psicologia da USP, e desde a graduação ela já estava interessada em sonhos. Eu pude trabalhar com ela e com um grupo de colegas já para estudar sonhos, e a gente estudou de um jeito, por um lado, teórico, por outro lado, vivencial. A gente compartilhava os sonhos durante o período de tempo, e depois a gente dava expressão, né, com diferentes recursos para esses sonhos. Foi muito rico, e isso deu uma coesão grupal muito legal. Depois a gente começou a trabalhar em supervisão nesse grupinho, né, ainda na graduação, porque deu essa coesão, essa intimidade, foi muito interessante. O sonho tem isso, né? Ele permite um conhecimento profundo.
e um relacionamento profundo. E a Pauline, depois que se formou, ingressou no programa de mestrado e fez um trabalho bonito também sobre sonhos, grupos de sonhos, né? Então, deixa eu ver aqui direitinho o título do trabalho dela. É Grupos Vivenciais de Sonhos com Estudantes de Psicologia. Uma proposta para o autoconhecimento e alteridade. Então, ela fez um grupo com calouros, né, Pauline, de psicologia, e que foi bem interessante também. Não vai dar para ela contar tudo aqui, mas ela vai falar um pouco, né, desse trabalho. E num momento específico, é legal também esses grupos, a gente fazia alguns recortes, né? Então, eram pessoas que tinham acabado de ingressar no curso de psicologia e que deram toda a autorização para ela fazer esse trabalho e comentar algumas coisas sem personalizar. A Pauline, além de então ter esse trabalho com sonhos, ela está trabalhando atualmente também no CREAS, que é um centro de referência especializado de assistência social em Hortolândia. Então, ela está com uma disponibilidade grande para vir hoje apresentar esse trabalho para a gente, porque ela está com o trabalho lá puxado, né, Pauline? Então, muito obrigada por você se dispor, né, a preparar e falar para a gente. E a Pauline, vocês vão ver, ela tem um toque artístico também, né? Ela tem um tratamento artístico, estético, que também é importante para a questão junguiana, né? A gente também cuidar de um tratamento estético, artístico do sonho. E a Pauline, então, ela também tem isso, a gente vai poder ter um gostinho disso também. Pauline, acho que eu vou passar a palavra para você. Você pode completar a apresentação, que eu fiz bem breve, né? Você pode completar. Eu só queria, então, dar uns parâmetros, gente. A gente tem o chat, vocês podem se manifestar pelo chat. Se não der conta, né? Porque às vezes a gente está falando, eu, por exemplo, às vezes não consigo acompanhar o chat ao mesmo tempo, mas a gente tem, então, a equipe organizadora encarregada também de olhar o chat. E a ideia é a gente reservar uns minutos no final para acolher as perguntas e as questões de vocês sobre o que vocês quiserem comentar, né? Comentar, falar, perguntar. Então, usem o chat à vontade. Se der no final, se for o caso, a gente pode até abrir o microfone e vamos ver como é que a gente vai se organizar para isso, né? Então, fiquem à vontade para isso. A gente contou com um tempo no final. Em princípio, a gente vai até às 9h e no final a gente vai fazer um pouco essa conversa, né, com vocês, começando pelo chat, aí vamos ver como é que rola, tá? Então, eu acho que é isso, né? Esqueci alguma coisa, gente? Então, é isso, Pauline. Fique à vontade, fale aí conosco, vamos lá. A palavra agora é sua. Eu vou desligar o meu microfone, porque às vezes é ruim o som. Ai, Laura, muito obrigada pela apresentação, obrigada também, né, por essa oportunidade, né, de estar aqui, da gente poder trazer um pouquinho, né, desse universo onírico, né, para deixar que a nossa noite de segunda-feira, né, ainda mais gostosa, com todos esses toques, né, que os sonhos trazem para a gente, né. Boa noite para todos, né, é muito bom poder estar aqui nesse momento, né, trocando essa ideia com vocês. O objetivo hoje, né, dessa apresentação é justamente a gente pensar onde cabem os nossos sonhos, né, e se a gente consegue abrir mais um espacinho para eles dentro da gente também, né, para a gente poder acolher, para a gente considerá-los, para fazer parte da nossa vida também, né. Muitas vezes é um assunto que a gente, né, tem um certo desconhecimento, ou às vezes a gente pensa, nossa, mas não faz sentido, né, para que eu devo considerar os sonhos, né? E a partir do momento que a gente abre, né, assim, essa porta, que a gente abre esse espaço, né, vamos dizer que a magia acontece, né, e a gente vai percebendo, né, o quanto que eles estão ali
vamos dizer, a nosso favor, né, assim, no sentido da nossa individuação, no sentido do nosso crescimento, né, enquanto pessoas. Então, é isso, né, eu sou psicóloga, né, trabalhei bastante tempo na área clínica, agora eu estou trabalhando na área da assistência social, né, como a Laura comentou, né, realmente é um trabalho, assim, bastante puxado, a gente tem muitas demandas, né. Para quem não conhece, eu vou explicar, assim, bem brevemente, né, o CREAS, ele é um serviço, né, voltado para pessoas, famílias, crianças em situação de violação de direitos. Então, existe tanto, né, assim, os serviços, né, voltados a crianças e adolescentes vítimas de violência e violação de direitos, quanto também as outras populações, né, população de rua, idosos, né, pessoas com, né, deficiências. Então, assim, a gente tem, e até também a questão das medidas socioeducativas também, né. Atualmente eu fico na parte do PAEF, que é o serviço, né, assim, voltado para as crianças e adolescentes. E é até interessante, né, assim, que mesmo lá, a gente percebe que o sonho cabe. Entre nós técnicos, né, a gente costuma contar muito sobre os nossos sonhos. Então a gente fala, nossa, essa noite eu sonhei com essa família que eu estou atendendo, essa noite eu sonhei com a criança. Então a gente percebe que, né, assim, o sonho ele habita, né, assim, em todos os lugares, né, assim, desde que a gente se proponha, né, a ter esse olhar. Então é isso. Bom, vamos lá, acho que é importante a gente, né, manter esse diálogo, qualquer dúvida, qualquer questão que venha, né, por favor, coloque no chat para a gente conversar. E aí, no final, a gente também procura trocar mais algumas ideias também. Então, nosso título, né, Onde Cabe um Sonho. Então, a gente vai falar dessas considerações sobre os sonhos a partir da perspectiva da psicologia analítica. A Lê vai me ajudar hoje, então ela que está passando os slides, e eu vou pedir a ajuda dela durante a noite hoje. Vamos lá, Lê, você me ajuda? Isso. Então, eu comecei para a gente poder ir contextualizando, né, assim, o lugar dos sonhos, o papel dos sonhos, né, a partir, assim, de um contexto histórico, artístico, né, para a gente poder pensar que o sonho vai permeando, né, assim, acho que inúmeros locais, né, e de inúmeras formas. Então, eu trouxe aqui, né, que o sonho cabe na história. E é só a gente lembrar, né, que na Grécia Antiga, né, assim, ao sonho era dado a ele um potencial de força curativa. Então, olha só, né, assim, lá da Grécia existiam, né, ali cerca de 300 templos, né, que eram chamados de Asclepeia, que eram dedicados a Asclépio, que é considerado o deus da arte e da cura, da arte e da cura. Então, assim, nesses templos, né, as pessoas procuravam, né, justamente quando elas precisavam ter uma comunicação, né, divina, uma comunicação com outro mundo, no sentido de pedir uma resposta, no sentido de entender qual que seria essa cura esperada, né, o que elas deveriam fazer. Né? E o que é muito interessante, né, que permeia todo esse universo onírico, né, é a questão, assim, do simbólico, né, é a questão do ritual, é a questão de se preparar para isso. Então, nesses templos, né, havia uma preparação cuidadosa para o ato de dormir e sonhar. Então, a partir daí, já começava, né, uma preparação, tanto no sentido de uma purificação, né, desde as pessoas se banhando, tomando bebidas, ou mesmo colocando roupas novas, né? Justamente para poder estar em conexão com essa mensagem esperada, né? Então, o ato de sonhar, né, nesse contexto, vem justamente de um entendimento que seria possível uma conexão com outro mundo, né? Então, conexão com outro plano, conexão com os deuses. Então, se a gente pensar, né, assim, até hoje em dia, né, nos nossos sonhos, olha que interessante, né, poder olhar para isso, né, e considerar que lá atrás eles ocupavam esse espaço de conexão com o divino, de conexão com uma outra realidade que a gente não tem, assim, tanto contato no dia a dia, né, no cotidiano, mas que, né, desde que haja essa preparação, é possível, sim, se conectar com essas mensagens, né. Então, vamos para o próximo. E além da gente pensar, né, que o sonho tem todo, né, assim, essa bagagem histórica, né, e tudo que ele foi permeando, né,
também eu coloquei algumas partes mais artísticas para a gente pensar, e acho que até vocês vão lembrar de algumas coisas junto, conforme eu estou aqui apresentando, né? Então, aqui a princípio eu trouxe que o sonho cabe no cinema. Não sei se vocês conhecem a obra, né, do Fellini, né, um cineasta italiano, e ele realizou, né, uma das obras assim, né, mais singulares do cinema, e ele também recorria e anotava os sonhos. Inclusive, ele criou um livro dos sonhos, né, a partir do qual ele também se inspirava bastante para criar os filmes. Né? Então, quem ainda não conhece, fica essa dica, né, para procurá-lo, para, né, conhecer um pouco da obra dele, porque, assim, de fato, as imagens, a atmosfera, assim, dos filmes remetem muito a essa questão dos sonhos, né? Também lembro das primeiras vezes que eu vi os filmes, né? Fiquei bastante admirada, assim, nossa, mas que beleza, né? Que riqueza que ele consegue trazer para a obra a partir desse contato, né? Que ele tem com os sonhos. Então, assim, é bem bonito. Então, ele criou esse livro dos sonhos, né? Com desenhos feitos ali entre 1960 e 1990, a partir do que ele se recordava daquilo que chamava de devaneios oníricos. Né? Então, ele deu esse nome, né, justamente para basear um pouco a criação artística dele. Né? Também acho que fica a ideia para a gente, né? Por que não também começar, né? Um livro dos sonhos, um diário dos sonhos? Não sei se alguém já fez algo desse tipo, já fez alguma experimentação. A gente depois pode conversar também um pouquinho sobre essa ideia. Bom, então vamos para o próximo. Aqui tem uma ilustração de algumas páginas do diário dele, né? Desse livro dos sonhos. Então, olha só, né? Só o fato da gente olhar para essas imagens, né? As cores, né? As formas, já levam a gente, né? Assim, de alguma forma parece que nos transportam aí para essa outra realidade. Né? E se a gente for pensar ali, né, que desde a Grécia, né, o sonho já era considerado uma forma de se conectar com uma outra esfera, né, com outro nível, né? Até essas imagens também já levam a gente para esse lugar, já nos transportam, né? Então aqui, né, mais a título de curiosidade, isso. Então, além do cinema, também o sonho cabe nas artes plásticas, né? Então a gente até trouxe aqui, né, algumas imagens, né, de artistas, né, tanto do Marc Chagall quanto da Remedios Varo, né, artistas que estão, né, assim, que foram inseridos, assim, no movimento surrealista, né, que era um movimento, né, que colocava o sonho numa posição de destaque, né, até um deles, assim, um dos mais conhecidos é o Salvador Dalí, né, que ele também, assim, inclusive ele fez um método dele, né, para poder acessar a arte, mas levando em conta todos esses fatores do inconsciente. Então, também, assim como a gente viu no diário, né, do livro dos sonhos do Fellini, né, essas imagens também remetem a gente, né, a esse universo onírico, né, as cores, as formas, muitas vezes as sobreposições que a gente vê, né, é comum isso acontecer nos sonhos também, né, muitas vezes a gente está sonhando com alguma pessoa, com algum animal, de repente ele se transforma, né, eu acho que, assim, a maioria de vocês já devem ter passado por isso, já deve ter sentido algo parecido, né. E até aqui nesse fragmento, né, do quadro da Remedios Varo, se a gente observar bem, assim, tem até aqui portas que levam a portas e a outras portas, né, num caminho ele infinito. E aqui a gente pode até pensar também numa representação metafórica dos sonhos, né, do quanto que eles vão nos transportando, né, para outros lugares também, tá? Então, Ale, vamos lá? Passar o próximo? Tá. E assim como o Fellini tinha o livro dos sonhos, né, outra artista, né, assim, que tem bastante renome internacional, que é a Frida Kahlo, também recorria a isso. Ela tinha um diário em que ela anotava os pensamentos, né, situações do dia a dia, fantasias, e ela também, né, compartilhou alguns sonhos dela nesses diários, né, nesse diário que ela fez. Né, eu vi que no site da Amazon, inclusive, tem, né, assim, dá para a gente pesquisar, quem tivesse interesse, né, dá para procurar por lá. Então, assim, acho que é legal a gente contextualizar isso, né, desse papel dos sonhos, né, do quanto que ele vem percorrendo a história, né, nesse lugar de ser
nesse lugar que ele ocupa, né, de um mensageiro, de estar ali comunicando, de estar a serviço de algo, e de como alguns artistas já, né, assim, percebendo isso, se utilizaram, né, desses sonhos. Então, vamos para o próximo slide. Além disso, também tem uma outra situação que é interessante, né, que o sonho em si, ele também não cabe só nas artes, né? Até na área da química também a gente pode falar que ele já fez algumas coisas, né? Tem até um químico, né, que é o Kekulé, que ele, né, descobriu a fórmula do benzeno através de um sonho, né, em que uma serpente mordia a própria cauda. Então, né, mais um exemplo para a gente pensar, né? E diz que ele estava ali bastante envolvido, né, assim, em descobrir essa fórmula. Ele tentava de várias formas, e até que, né, um dia ali, com tanto cansaço, ele acabou adormecendo e veio, né, esse sonho. Então, claro, não veio do nada, né? Assim, ele estava ali bastante envolvido com aquilo. Esse, inclusive, é um outro aspecto que a gente vai falar um pouquinho ainda hoje, né? Desse envolvimento, né? E de como que o sonho reflete, né? A nossa energia, né? Nessas formas. Então, tem isso. Então, nas artes, no cinema, a gente tem na química, e claro, a gente poderia trazer tantos outros exemplos, né? Eu acho que até é válido a gente falar, né? Que hoje a gente está aqui, né, com um recorte, né? Dentre tantos outros possíveis, né? Uma vez que o sonho ele é tão plural, né? Ele é tão múltiplo, ele permite tantas abordagens, né? Então, hoje a gente está sentindo um gostinho, né? Assim, de poder falar um pouco deles. Bom, e claro, né, o sonho também cabe no consultório, né? Então, assim, e a gente sabe, né, assim, que justamente, né, na área da psicoterapia junguiana, da análise junguiana, os sonhos, eles têm uma posição de destaque nisso, né? Então, o sonho, ele entra, né, nesse campo como, né, um revelador de tendências, de atitudes da consciência, né? E é o sonho que vai trazer os símbolos. Então, peraí, vamos lá, vamos procurar compreender um pouquinho melhor, né? Assim, quais são essas tendências que os sonhos trazem, né? Que atitudes da consciência, né? Da nossa consciência, do nosso ego, eles podem, né, mostrar, podem tentar trazer de uma forma diferente, né? O que são esses símbolos também, né? Que nos mostram, né, assim, o nosso panorama ali mais interno, ou seja, aqui dá até para a gente lembrar. Assim como lá atrás, na Grécia Antiga, o sonho, né, era visto como um elo, como uma ponte ali entre duas realidades, a gente pode dizer aqui dos símbolos, que eles também desempenham esse papel para a gente. Além disso, uma outra coisa que é bem interessante é a gente pensar na série de sonhos, né? Quem aqui já teve, né, assim, uma série de sonhos, que foi percebendo que dia após dia parece que o sonho foi mudando, teve alguma situação, depois teve outra. A Catarina levantou a mão, acho que ela quis dizer, eu já percebi isso acontecendo, né? E até mesmo, assim, sonhos repetidos, né, ou repetitivos. Então, assim, tem situações que a gente tem o mesmo sonho, exatamente igual, né? E tem situações que a gente tem o sonho, mas muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, mas o tema, né, em linhas gerais, sempre continua, né? Isso também, né, é algo a respeito do qual a gente vai conversar um pouquinho, justamente pelo fato, né, do sonho trazer, né, uma certa autorregulação do nosso psiquismo, né? E também, né, tá dentro ali do processo evolutivo da personalidade. Então, para a gente entender melhor, né, vamos passar para o próximo slide. Isso. Para a gente poder falar a partir desse ponto de vista do Jung, né? Qual que é a perspectiva dele sobre esse sonho, sobre todos esses processos, né? Então, aqui eu trouxe uma frase, assim, que eu acho bem interessante, assim, bem polêmica, né, do Jung, que ele diz, né, dá todo esse valor para os sonhos, né, e ele, ao mesmo tempo, fala, eu não tenho a mínima ideia do que esse sonho quer significar. Bom, e aí, o que a gente faz com isso, né? E é muito interessante pensar, né, nessa frase, justamente pelo fato de que, assim, não existe um manual a partir do qual a gente vai interpretar os sonhos da mesma forma, do mesmo jeito, para diferentes pessoas, né? O que ele quer dizer é que o sonho, ele aparece, o sonho nos convida
a descobri-lo, né? Então, ele vai convidando a gente a se debruçar sobre ele, né? A buscar esse olhar, a buscar esse entendimento, né? A partir do que vem acontecendo com a gente, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então, quando a gente fala, bom, não sei o que significa, a gente também abre um espaço para pensar que ele pode significar tudo também, né? E que a gente pode ir andando por diversos caminhos, né? E nisso, né, até uma coisa que eu já vou adiantar, que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, né, que é justamente a questão do sentido, né, assim, é muito importante, né, nos nossos sonhos, ou mesmo aqui para quem é psicólogo, né, assim, para quem atua nessa área, né, entender justamente isso. Qual que é o sentido? Né, assim, qual que é o caminho que a gente pode percorrer que vai ser significativo? Olha lá a palavra significar de novo, né? Então, assim, qual é esse significado? Né? Para onde que esse sonho aponta? A gente fala muito do símbolo, né? Que o símbolo tem isso, que ele traz algo para a consciência, ele traz o novo, ele traz uma direção, ele aponta para algo, né? Ele tem uma finalidade, né? A mostrar para a consciência, né? Para ampliação dela, da consciência, né? E para o enriquecimento dela. Então, assim, essa é uma palavrinha, assim, mágica para a gente poder pensar no sonho, né? Qual que é o sentido? Faz sentido para você? Faz sentido para outra pessoa? Né? Assim, onde que o sonho, né, assim, cresce? Onde que você percebe que, nossa, acho que é isso, né? O sonho me trouxe uma mensagem, né? Que é isso que desde lá da Grécia está tentando se buscar, né? Essa mensagem, essa comunicação, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui, eu até trouxe, assim, alguns conceitinhos, assim, que a gente vai poder pensar, né, assim, juntos, né, de uma forma também leve, de uma forma breve, né, para a gente poder ampliar um pouquinho mais, assim, né, do nosso conceito sobre os sonhos, né, dos nossos entendimentos, né. Então, aqui, sobre essa natureza do sonhar, né, a gente pode considerar, né, eu até vou passar com vocês, né, que o sonho ele faz parte de um tal de pensamento fantasia. Nossa, o que é esse pensamento fantasia, né? O Jung, ele entende assim que existem, né, duas formas de pensamento, né? Uma delas seria um pensamento mais dirigido, né? O outro seria um pensamento mais fluido, vamos dizer, mais espontâneo, mais natural, um pensamento que acontece, né? E para a gente falar, né, do pensamento fantasia, a gente vai falar assim, com mais profundidade nos próximos slides, né? Então, só para a gente ter em mente, né? É importante pensar que o sonho tem essa natureza de pensamento fantasia, desse pensamento mais fluido, né? Que não é tão ligado ali a essa ordem, a essa questão de causa e efeito e nexos, assim, que um tem que fazer, né? Assim, coerência com o outro. Não, ele é da ordem de uma outra natureza, tá? Então, a gente tem esse pensamento fantasia, a gente também tem que pensar que existe ali uma função compensatória, né, ou de autorregulação, de complementaridade, né, que o sonho também vai nos trazer, além do que, né, ele fala por uma linguagem simbólica. Então, de novo, a gente falando aí desse pensamento fantasia, né, assim, não é muito bem aquela linguagem de quando a gente está aprendendo alguma matéria específica de história, vamos dizer assim, que a gente precisa ter ali toda uma atenção cuidadosa, um esforço ali da consciência para entender todo o conteúdo, ou mesmo quando a gente está falando, né, da parte de exatas, né, o sonho tem uma linguagem simbólica, então ele vai falar para a gente por meio de símbolos, por meio de imagens, né, que a gente vai, assim, aprendendo, né, e vai descobrindo de outras formas, né. Então, né, em relação a essa linguagem simbólica, né, é importante a gente considerar que o sonhar tem vida própria, né. Então, não é algo que a gente consegue, assim, controlar no sentido de, hoje eu vou sonhar, e eu vou sonhar com isso, isso e aquilo, né. Ou então, assim, o meu sonho, eu sei que vai me trazer exatamente esse ponto que eu quero saber da minha vida. Não, né, a gente sabe que não é muito bem assim. E por quê? Por toda essa questão compensatória, de complementaridade, de autorregulação, tá? Então, vamos lá para o próximo. Então, aqui só para a gente deixar um pouquinho mais claro, né?
Então, nessas duas formas de pensamento, a gente tem tanto o pensamento dirigido, né? Então, ele passa ali pela atuação da consciência, ele é identificado com a linguagem, né, com a comunicação, ou seja, né, assim, da gente se certificar que a gente está passando ali uma mensagem que será totalmente compreensível para outra pessoa. Então, não pode deixar, né, nenhuma margem de dúvida, né, nenhuma margem de desentendimento. Não, vamos no máximo possível que a gente puder. Necessita de concentração, de atenção e esforço, né? Então, é um pensamento que, depois que a gente está envolvido com isso, a gente até cansa. Fala, nossa, não consigo pensar mais em nada, né? Ele é regido pela lógica, né? E pelas relações de causa e efeito. É aquela expressão matemática. A mais B igual a C dividido por... Então, assim, segue esse padrão, segue essa ordem. Esse é o pensamento dirigido. É importante a gente falar que esse pensamento, né, ele é uma aquisição recente, né, e ele é muito importante, né, para o fortalecimento da nossa consciência, para o fortalecimento do nosso ego também. Então, nesse aspecto, né, não é que a gente está falando que um é melhor que o outro, não, nada disso, mas é questão de que existem essas especificidades, e que quando a gente fala do sonho, né, é interessante a gente olhar para o pensamento fantasia, né, e procurar se conectar com esse universo. Vamos lá para o próximo, Ale, por favor. Bom, então, já que o pensamento, né, dirigido, ele é mais, vamos dizer, controlado, né, o pensamento fantasia já não. Ele tem afinidade pelo sonhar, é natural, flui num movimento de ir e vir, sem uma ordem causal ou lógica. Ele é dirigido por motivos inconscientes, né? Então, aqui também a gente vai adentrando um pouquinho mais ali na teoria, né? Então, assim, existem as questões, né, regidas pela consciência e pelo inconsciente também, né? O Jung até coloca que dentro do inconsciente a gente tem o nosso inconsciente pessoal, né? Assim, o que registra as nossas experiências, a nossa história de vida, né? E o inconsciente coletivo, né? Justamente no qual é um inconsciente que abarca, né, assim, toda a humanidade, né, e no qual a gente vai encontrar os arquétipos, né, que são, assim, manifestações, né, assim, da história da humanidade, né. Sem aprofundar muito, né, mais ou menos isso, acho que é importante a gente entender. Então, esse pensamento fantasia, vamos pensar que ele está ligado aí a esse inconsciente. Ale, volta mais um, por favor. Isso. Faltou aqui para trazer a frase. Então, é isso. Quando a gente fala do inconsciente coletivo, né, é como essa frase aqui do Jung, que a época que criou os mitos pensava da mesma forma como entre nós, ainda hoje se faz um sonho. Então, até é interessante a gente pensar que quando a gente sonha, né, a gente está em contato, né, com essa época, com esse inconsciente coletivo, né, com essa história aí conservada, vamos dizer assim, né, da humanidade, né, em que a gente se conecta, né, e de uma certa forma, né, claro, com as devidas proporções, né, a gente ainda mantém, né, essa essência, a gente também vive, né, assim, certas situações, né, e sente todas elas, tá? Então, vamos para o próximo. Sobre a função compensatória. Então, até aqui tudo bem, essa questão, né, dos dois tipos de pensamento, né, que existe essa diferença no sonhar, que ele é mais ligado, né, essas questões da fantasia, sem uma ordem cronológica, né, até nisso também, realmente, né, nos sonhos, a gente percebe que, eu estava na minha casa, de repente, passou 2 anos, e eu estava lá no sítio, por exemplo, né, então a gente percebe que os sonhos, eles têm, né, uma linguagem própria, né, e essa linguagem, né, tá ali, incluída nesse pensamento, né, nessa forma de pensamento, que é o pensamento fantasia, tá? Bom, a gente falando agora sobre a função compensatória, né, ou seja, tá compensando alguma coisa, então, assim, o que o sonho precisa compensar, né, e o que ele precisa autorregular no nosso psiquismo, né? Quando a gente fala, né, assim, dos conceitos junguianos, né, o Jung coloca muito a questão dos opostos e das polaridades. Então, muitas vezes, a nossa consciência, a nossa forma de pensar, a nossa forma de julgar, de sentir, acaba pendendo muito para um lado. Então, a gente fala assim que ela vai ficando assim muito
de uma forma muito unilateral, né? Deixando de considerar, deixando de abraçar outros contextos, né? Assim, outras possibilidades. Então, também quando a gente fala, né, dessas questões de autorregulação, de compensação, a gente entende que existem coisas que precisam ser medidas, que precisam ser equilibradas na consciência, tá? Então, quando a gente tem, né, essa confrontação e comparação entre diferentes pontos de vista, né, justamente a partir daí que a gente pode pensar em um equilíbrio, né? Então, assim, quando a gente está ali muito afetado, né, por um lado, está muito assim numa unilateralidade, ou a gente está assim muito envolvido em uma determinada situação, né? Geralmente o sonho traz essa compensação, justamente para que ela não seja tão rígida, né? Então, assim, por exemplo, né, assim, para a gente entender, é bem básico, tá? Assim, bem por cima mesmo, só para a gente ir prosseguindo, né? Vamos imaginar uma pessoa assim, né, que no dia a dia, né, uma pessoa assim muito calma, muito tranquila, né, que tá tudo bem, as coisas vão acontecendo, né? Pode ser que algum sonho ela se depare assim, vivendo ali uma violência que ela nem consegue explicar, né? Ou seja, isso, né, no primeiro momento, quando a gente tem esse sonho, né, pode assustar. Opa, o que é isso? Mas como assim? Eu estava nessa posição, eu estava fazendo isso, né? Então, é muito interessante a gente pensar, né? O que esse sonho está trazendo ali, né, em termos de experiência, né? Por que ele está trazendo justamente essa experiência tão oposta do que a pessoa costuma ter durante o dia a dia? E por quê? Será que ela está numa fase específica em que seja importante, né, tomar consciência? Daí que a gente fala, né, ali do par, inconsciente, consciência, né? O que a consciência está precisando ver, né? Assim, o que poderia ampliar, né, o horizonte, né, no sentido de uma evolução, né, de uma individuação, né, na nossa personalidade, tá? Então, basicamente, é legal a gente entender por aí, tá? Essa confrontação, essa comparação, justamente para que, né, a consciência, né, não mantenha essa atitude assim tão unilateral e tão rígida, tá? Então, vamos para o próximo? Obrigada, Lê. Então, aí a gente tem o símbolo. Então, a gente já viu a questão das duas formas de pensamento, né? Da função compensatória, né? Justamente desse equilíbrio, para que nenhuma das polaridades, né? Assim, tomem o sujeito, né? E agora a questão do símbolo também, que é muito importante, né? O símbolo, né? Ele tem, assim, justamente, né, uma das funções dele é a comunicação, né? Ou seja, ele vai comunicar alguma coisa que pode estar ali inconsciente ainda para essa consciência, né? Então, como que ele vai fazer isso? Como é que funciona, né? Muitas vezes o sonho, ele ajuda esse processo, né? Muitas vezes o sonho traz esse símbolo para a gente poder considerar, né? Eu até vou dar um exemplo também, assim, de um sonho meu que eu acho que pode ser interessante, né? Quando eu estava fazendo o mestrado, e a Laura lembra muito bem, né? Eu sempre fui, eu sou uma pessoa que eu vou ampliando muito as coisas, né? Que eu vou me interessando por diversos temas. E aí tem uns momentos que é muito difícil ter foco, que é muito difícil olhar ali, não, mas vamos escolher, né? Vamos entender aqui um aspecto e vamos seguir. E teve uma situação, né, durante o mestrado, que eu sonhei que eu tinha uma bolsa, né? E nessa bolsa eu abria e tinha uma série de ferramentas, né? Então, assim, ferramentas ali, assim, de construção, de casa, ferramentas, né? Comuns. E eu lembro que, assim, para mim, aquele sonho, a hora que eu vi, assim, ficou nítido, que era a questão de, opa, peraí, eu tenho as ferramentas. Qual é a ferramenta que eu preciso? Qual é a ferramenta que eu vou utilizar nessa questão, né? Então, assim, quais são as ferramentas aqui para que eu possa, né, assim, construir, né, todo esse mestrado, construir tudo isso que eu me propus, né? Então, assim, só para, assim, mais ou menos, né? Claro, tem outras coisas que a gente pode considerar aí também, mas acho que é a questão, assim, de que o símbolo, ele vem, assim, com essa ideia de comunicação, né? Então, quando eu tive esse sonho, eu tive essa comunicação, então eu tenho que escolher. Então eu tenho as ferramentas aqui que eu preciso, mas eu tenho que saber qual eu vou usar e como que eu vou usar,
né? Então, ele me comunicou, e depois que eu tive isso, pronto, eu não sonhei mais com ferramenta, né? Aí isso já é diferente dos sonhos que são ali, que se repetem. Geralmente tem algo que, né, o sonho está querendo comunicar, está querendo simbolizar. Se por algum motivo, né, esse sonho continua se repetindo, tem algo ali que é interessante a gente olhar, tem algo ali que é interessante a gente considerar. Tem algo ali para nós, né? Tem um presente ali do sonho para a gente poder pensar, né? Mesmo nos sonhos, né? Que, claro, né? Não são todos sonhos que são assim bonitos, né? Tem muitos sonhos que são assim aterrorizantes, né? Que nos comovem muito. Mas acho que a ideia, né? O principal é pensar isso. Existe um símbolo, existe ali, né? Algo de comunicação que está a nosso serviço mesmo, para a gente poder olhar e entender tudo isso, tá? E o símbolo, ele é contextualizado. Então, assim, o que isso quer dizer? Quando eu tive esse sonho, né, com essa bolsa de ferramentas, ele veio para mim naquele momento específico. Então, ele tinha um contexto de ser. É diferente se alguém aqui falar, nossa, Paulina, eu sonhei com ferramenta ontem. Será que é a mesma coisa? Não, né? Por isso que é interessante olhar qual que é o seu momento, qual é o seu contexto de vida, né? O que está acontecendo, o que você associa com essas ferramentas, né? Porque o que tem sentido e que é super simbólico para mim, não é para você, não é para sua família, enfim, é diferente, né? É até aí que a gente entra, né? Assim, até naquela questão dos livros de interpretação de sonhos, né? Que a gente via muito tempo atrás, né? Tinha até aquele, não sei se é astrólogo, né? O João Bidu, não sei se vocês lembram, né? Que tinha ali, né? Aqueles caderninhos, né? De, bom, se você sonhou com ferramenta, então significa que algo na sua vida vai acontecer, enfim, né? E não é por aí, né? Assim, acho que a ideia é a gente entender que o sonho traz esses símbolos, né? Que estão ali à espera, vamos dizer assim, né? De serem considerados, de serem olhados, acolhidos. Então, a ideia é que a gente possa pensar nisso, né? Em acolher, em caber esses sonhos dentro da gente, tá? Então, o símbolo, né? Ai, volta só um pouquinho, Ale. Isso, eles são justamente essa ponte entre a consciência e o inconsciente, né? Através do qual ele vai trazer essa comunicação. Além de que ele mobiliza toda a nossa energia psíquica, né? No sentido de estar ali concentrado em apresentar esse novo à consciência, tá? Então, assim, ele se, né, imbui dessa energia, né? Desse investimento, né? Justamente para que possa ser apresentado esses símbolos, né? Para que exista, né, uma ampliação, para que exista ali um novo olhar, né, para a nossa situação, tá? Então, agora pode passar, Ale. Aqui, uma outra coisa que é muito importante é a gente não deixar de contextualizar o sonho, né? Então, por exemplo, para, né, assim, um sonhador, a partir do momento que a gente tem o sonho, é muito legal a gente pensar nas nossas associações, né, no primeiro plano. Então, assim, lembra que eu falei no começo, né? Qual é o sentido? Qual é o significado? Então, assim, o que isso significa para mim? Né? Qual é o sentido que isso tem para mim, né? Essa imagem, essa pessoa, esse animal, vai aparecer justo nesse momento que eu estou vivendo essa situação de vida. Então, tudo isso vai enriquecendo muito a compreensão. Então, né, assim, o sonho passa, né, assim, de um acontecimento ali sem nexo e sem motivo, sem lógica causal, que é do pensamento dirigido, né? Então ele passa para esse lugar, né, da linguagem simbólica, né, de olhar para ele enquanto, né, assim, um símbolo que significa algumas coisas, tá? E no contexto objetivo, né, a gente pode pensar assim que existe, né, amplificação simbólica, né, assim, que é um recurso que a gente pode utilizar quando a gente, né, fez diversas associações, chegou num ponto, e a gente também precisa perceber, né, que a gente não está ali sozinho, né, nessa situação. Então, assim, quando a gente quer se sentir também, vamos dizer assim, um pouco mais acolhido pelo inconsciente coletivo, então a gente vai procurar, né, assim, em que outros lugares, né, da cultura existem mitos, existem contos parecidos com isso, né? Parecidos com aquele tema que a gente sonhou.
Então, né, por que chama de amplificação? Porque vai amplificar. Então, assim, né, a partir do pessoal, do particularizado, a gente vai ampliando para chegar em outras camadas, né, que são compartilhadas culturalmente, que podem trazer, né, assim, outros elementos também para a nossa consciência. Inclusive, aqui a gente pode até pensar naqueles sonhos arquetípicos, né? Por exemplo, a gente sonhou com uma árvore gigante, linda, que brotava ali de um lugar. Esse tema da árvore a gente pode considerar como sendo um tema arquetípico, né? Que assim, a árvore, né, assim, ela se apresenta em diferentes culturas, em diferentes contextos, como árvore da vida. Então, dá para a gente buscar algumas coisas também por aí. Mas, né, claro, sempre olhando para o que é essa árvore para a gente, tá? Além dessa questão, né, da amplificação simbólica, a gente pode pensar que o sonho em si também tem uma função prospectiva, ou seja, né, assim, ele está ali prospectando, antecipando alguns eventos, algumas situações. Até algumas pessoas, né, já devem ter tido essa experiência de sonhar algo, né, que depois, de certa forma, aconteceu. Então, né, não é aquela coisa que a gente precisa se assustar no sentido, nossa, e agora? O que está acontecendo, né? Mas o sonho, ele traz como uma espécie de combinação precoce de possibilidades, ou seja, o que a gente está vivendo hoje e o que a gente está fazendo hoje, claro, vai ter uma repercussão no futuro, né? Então, assim, tanto conscientemente a gente percebe isso, quanto o nosso inconsciente também vai percebendo, né? E vai nos encaminhando para isso. E vai mostrando também através do sonho, que é uma das formas que a gente tem, né, para ter esse contato. Então, essa combinação precoce de possibilidades que podem concordar com o curso real dos acontecimentos também, tá? Então, vamos para o próximo slide. Aqui, sobre a questão, né, simbólica, que é importante, sobre essa questão do sentido, eu também trouxe mais uma citação, né, justamente que depende da atitude da consciência que observa, né, alguma coisa, se algo é simbólico ou não. Então, assim, se a minha consciência observar isso, e falar, nossa, isso para mim é significativo, né, isso traz algo de novo, traz algo que me mobiliza, então sim, isso é simbólico, né. Agora, né, assim, qualquer coisa pode ser considerado um símbolo, desde que tenha um significado mais ou menos consciente para o indivíduo, tá? Então, essa é a ideia da gente pensar nesse simbólico, nesse sentido, nesse significado, né, que ele diz para a consciência, né, algo que a consciência precisa, né, assimilar, entender, certo? Vamos para o próximo, então, Ale, por favor. E aqui, né, eu trouxe, assim, algumas coisas, né, assim, bem, né, resumidamente, né, assim, alguns conceitos, né, para a gente pensar sobre os sonhos, né, a partir da perspectiva junguiana, e também algumas ideias do que a gente pode fazer com os sonhos, né, justamente para procurar amplificar, né, para procurar trazer uma reverberação desse símbolo, né, para que a gente possa chegar um pouquinho mais perto deles. Então, bom, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é contar. Geralmente é algo que a gente, assim, tem esse hábito, né? Contar. Você pode contar o sonho para alguém, né? E é muito bom, porque a partir do momento que a gente conta, sempre tem alguma coisa que a gente fala, nossa, e quando a gente fala, a gente percebe. Então, contar é muito importante. Escrever também, vamos dizer assim, em ordem, sim, do que a gente mais costuma fazer com sonhos, né? Vem contar, vem escrever. Principalmente aqueles que são marcantes, né? Que nos comovem, que mobilizam a nossa energia. A gente também, aqui já entrando um pouquinho mais para o lado da experimentação, da arte, a gente pode transformar o sonho em um conto de fadas ou em uma fábula. Isso é até interessante porque cria até um certo distanciamento de alguns conteúdos e a gente consegue olhar para eles de uma forma que, se a gente tivesse ali tão envolvido, a gente não conseguiria. Então, é um recurso também bem interessante. Dá para a gente desenhar e mapear os lugares oníricos. Por exemplo, num sonho que a gente está num lugar muito vasto e amplo, mas a gente consegue perceber que tem um lugar aqui, outro lugar ali. Também fica bem interessante pensar nisso.
A gente pode ressaltar as palavras mais importantes e transformar em poesia. E aqui fica a questão, né, de cada um entender, né, assim, o que mais chama. Então, para algumas pessoas vai ter essa facilidade de escrever, para outras transformar em poesia, para outras desenhar. Também a gente pode, né, começar por Era uma Vez, há muito tempo atrás. Isso dá uma ideia assim, para o sonho bem interessante, sabe, de tempo. Que isso também traz esse aspecto, né, do coletivo. Então, era uma vez um animal encantado que fazia isso, aquilo. Então, é muito legal. Também a gente pode adaptar esses sonhos em música, ou a gente pode cantar, né? E aqui até falo uma coisa assim, né, que para mim funciona muito. Tem várias situações simbólicas, né, que rapidamente me ocorrem músicas, né? E eu percebo, olha só, essa música tá realmente ligada a isso, tá ligada a esse tema, tá ligado a esse contexto, tá? Então, algo para a gente ampliar, para a gente pensar, para a gente fazer o nosso sonho e caber na nossa realidade. Vamos para o próximo, que não tem mais. Então, quando há um conflito, né, ou uma interação importante, também, né, um outro aspecto que a gente pode é criar um diálogo a partir do ponto de vista da outra pessoa, ou mesmo até de um animal. Também é muito interessante quando a gente tem sonhos com animais, né, que às vezes alguns animais falam algo para a gente, ou a gente observa um animal e sente medo. E aí, por que não pensar, né, criar, dar asas a esse pensamento fantasia? É difícil a gente deixar o pensamento dirigido ali um pouco de lado, mas, né, o sonho ele se beneficia disso, né, dessa linguagem simbólica. Então, é bem válido. Outro aspecto, né, a representação expressiva do sonho em argila, colagens, pinturas, desenhos, dobradura. Esse foi um aspecto que, né, enquanto eu estava na graduação, né, assim, a Laura foi bastante generosa, né, em nos permitir essas expressões, né, a gente, né, enquanto aquele grupo, a gente procurava mesmo, né, de diversas formas, olhar para essas colagens, a gente até criou, assim, uma espécie de esculturas para falar dos nossos sonhos, e, nossa, assim, amplia muito, muito, muito a compreensão, é muito interessante. O que mais? Também é possível externar por meio de movimentos, né, a energia do sonho, o impacto do sonho. Então, é um sonho que me deixa com tal energia. Então, pode ser legal fazer esse movimento em algum material, um papel, enfim, o que esteja acessível, né? Ou mesmo uma dança, por que não dançar esse sonho, né? E também, por fim, né? E claro, não por fim, né? Assim, por fim aqui na apresentação, porque né, é inesgotável. E a gente pode pensar na imaginação ativa, né? Que é um exercício, né? Justamente de relaxamento, né? Assim, de sintonia com esse pensamento fantasia. Então, a gente pode, né? Fazer um diálogo interno da gente, de alguma forma, voltar ali para aquela cena do sonho e fazer um diálogo com as imagens que aparecem, com os personagens, com determinadas cenas. Né? Aqui no caso do sonho, né? Ele permite não só pessoas, né? Mas às vezes tem uma casa que aparece no sonho, ou mesmo no exemplo que eu falei da árvore, por que não fazer uma imaginação com essa árvore, né? E assim, vocês podem ter certeza que as coisas aparecem, né? Os símbolos aparecem, né? A partir do momento que a gente entra, né, nesse campo, tá? Então, vamos para o próximo, Ale. Bom, e aqui, né, assim, rapidamente, eu vou contar um pouco também que o sonho cabe na pesquisa acadêmica, né? Então, assim, cabe na nossa vida, né? É importante a gente trazer, né, o quanto que os trabalhos de dissertação, de mestrado, de doutorado, né, tem muito a contribuir, né, assim, cientificamente, né, para todo esse campo, né, que a gente sente, né, e vivencia ali diariamente. Então, a dissertação, né, ela é chamada de Grupos Vivenciais de Sonhos com Estudantes de Psicologia, uma proposta para o autoconhecimento e alteridade. Então, essa dissertação, né, o objetivo foi justamente entender como que os calouros, né, da psicologia, como que eles estão entrando para esse novo momento, né, para essa faculdade.
né, o que eles esperam, qual que é o pano de fundo, enfim. E ela foi realizada em 2017, tá? Vamos para o próximo, Ale. Bom, o objetivo, né, como eu adiantei, né, compreender como os calouros do curso experimentam a entrada na faculdade, mediante a participação em um grupo vivencial de sonhos, né? Então, a ideia era não só falar, relatar, escrever, né, sobre os sonhos que eles haviam tido, mas pensar nisso, né, em um grupo, né? E, nossa, e a gente percebe o quanto que o grupo, ele favorece, né, essa dimensão do simbólico, né, favorece a troca, favorece um clima, assim, até de acolhimento no momento que eles estavam vivendo, né? Então, de fato, assim, o meu esforço, né, na época, foi justamente tentar fazer o grupo assim que eles entravam na faculdade. Então, eu lembro que teve ali a semana de recepção, em março, abril, o grupo já estava acontecendo, né, justamente para ter esse um pouquinho desse olhar, né, de qual que é o pano de fundo, né, dessa entrada na faculdade, o que eles estão experimentando e como que os sonhos podem revelar isso para a gente, tá? Então, na pesquisa, né, foi muito importante a aprovação do Comitê de Ética, né, em pesquisa com seres humanos. A gente fez o termo de consentimento, né, livre, esclarecido, para que todos pudessem, né, assinar. O grupo foi composto por 3 estudantes. Esse convite foi feito, assim, de diversas formas, né? Então, tanto por meio de cartazes, né, que foram disponibilizados ali na faculdade, né, quanto também por um convite, assim, pessoal, né, que foi colocado em um dia específico, né, em que eu expliquei um pouquinho da pesquisa. Então, foram 3 estudantes que se interessaram, né, que quiseram participar desse grupo. Esse grupo teve um total de 5 encontros, né, com duração de 1h30, no Centro Escola. No Centro Escola, e teve também a participação de uma colaboradora, que ela nos ajudou muito, muito, muito. Então, assim, em todos os encontros, né, ela também trazia algumas observações, depois a gente marcava, né, assim, alguns horários que a gente conversava sobre como também, né, assim, a situação nos mobilizava, o que a gente percebia do movimento do grupo, porque além da gente considerar os sonhos, também era muito importante ver como que o grupo se configurava, como que ele se mostrava no decorrer de cada um dos encontros, tá? Então, para isso, nesses 5 encontros, a gente usou de atividades expressivas também. Então, no próximo slide, que a Ale vai passar para a gente, eu trouxe aqui alguns desenhos que foram feitos, tá? Todos eles com aprovação, tá? Para poder mostrar para vocês. Então, no primeiro encontro, né, assim, foi proposto que fosse escolhido um sonho, né? Aqui, vamos dizer que a gente conta com a magia do self, né? Assim, no sentido de que eles podem escolher, podem trazer o sonho, tanto que seja recente, quanto aquele que, né, já seja mais marcante, o que esteja ali, né, na consciência naquele momento, né? Trazer esse sonho, né, para que possa ser pensado, né, para que possa ser olhado em grupo. E aí foi muito interessante aqui. Não sei se vocês conseguem ver bem as imagens, né? Então, assim, até em destaque eu coloquei essa primeira aqui, que parece uma espécie, assim, de um urso, né, de um animal, assim, bem feroz, mas que ainda não tem, assim, contornos muito bem definidos, né? Então, inclusive, assim, essa imagem foi uma das, assim, que mais atraiu todos os estudantes ali nos encontros, né? Que todos se sentiram, de alguma forma, né, representados por ela. Então, assim, a partir do momento que eles faziam esses desenhos, né, claro, eles disponibilizavam, né, se eles queriam mostrar e compartilhar para o grupo ou não, né. Então, né, assim, a autora desse desenho, ela disponibilizou, e quando, né, os demais integrantes viram, né, eles se identificaram e escolheram, assim, como o desenho ali do representativo, tá? Então, essa imagem aqui, ela até tem o nome de Atende, né, que foi algo que a gente foi percebendo no decorrer dos encontros, né. Foram aparecendo, assim, muitas imagens, né, muitos temas relacionados a estar sozinho, a precisar da mãe, né, assim, o aspecto da mãe também foi muito presente, mas aí a mãe, de alguma forma, não estava disponível, não estava presente. Outro aspecto bem interessante que apareceu
foi a questão de um deles, né, que comentou: eu lembro que eu estava, né, no sonho com a minha mãe, e eu falava: mãe, você não precisa vir junto comigo, eu já sei o caminho da faculdade. Então, né, até essas questões, né, assim, vão ganhando um corpo, né, assim, para o grupo vivencial, né, e para o sonho. Então, vamos passar para o próximo, Alê. Então, aqui também tem mais alguns desenhos, né, que foram produzidos, que foram, né, analisados também no contexto da pesquisa. A gente percebeu, né, em muitos deles, né, eles estão sozinhos, né, e sempre muitas coisas grandes ali em volta deles, né, parece que muitas barreiras, muitas dificuldades, né, então isso também foi mais um tema em comum, né, e vamos para o próximo, Lê. E a partir também as atividades expressivas, né, que foram feitas, foram desenho, compartilhamento dos sonhos, né, através do contar em pares, a modelagem em argila, né, e no final foi feita uma composição coletiva a partir do que foi feito em argila. Para quê? Justamente para a gente poder pensar nesse envolvimento do grupo, né? Assim, apesar de ser, né, assim, no sentido de uma pesquisa, né, também era importante que a gente pudesse considerar, né, assim, esse ambiente, né, acolhedor e receptivo também, e pensar, né, em como que ele poderia contribuir, né, para que essas experiências simbólicas, né, pudessem vir à tona. Então, uma coisa que é muito interessante é que esse é vamos dizer, o ponto também que eu gostaria de chegar com vocês, para a gente poder pensar no símbolo, né, que aparece, é justamente a figura 22. Se vocês olharem ali no slide, na figura 22, tem 2 patinhos pequenininhos e um pato maior. Não sei se vocês conseguem perceber. 2 patinhos e um pato maior, né? E esses 2 patinhos, junto com a figura 15, que parece que é um jacaré, um lobo, também é uma figura aqui meio monstruosa, né? Eles ganharam um contorno assim muito importante, né? No momento em que foi feito a composição da cena. Então, olha só, né? A partir dos sonhos, a partir desse compartilhamento, né? Olha o que apareceu em termos, né, de vivência simbólica. Vamos passar para o próximo. Ale. Então, aqui está a composição coletiva, né? Então, a gente percebe que tem algumas modelagens que estão mais isoladas, outras parece que estão sozinhas, né? Mas vamos aqui para o próximo slide, que a gente vai ver, né, assim, aqui, ó. Eu dei até um zoom aqui para a gente poder olhar. Bem aqui nesse cantinho, vocês vão ver essa figura meio monstruosa, né, desse animal, junto com os patinhos, né? E embaixo tem uma imagem que é representada por uma pessoa. Então, olha só, né? Esses patinhos, eles foram identificados pelos estudantes, né, como psicopato. Quem é da faculdade de psicologia lá da USP entende esse psicopato como mascote da turma, né? Então, assim, ele é uma figura que está estampada no uniforme, no moletom, né? É algo assim bem, bem vivo, né? E esse psicopato, né, não sei como está agora, né, mas ele foi identificado nessas modelagens e, né, no final do encontro, qual que foi a história que surgiu, né? Que os psicopatos, né, assim, a figura do psicopato, que é o mascote da faculdade, que liga eles a essa nova experiência que eles estão vivendo, eles eram capazes de enfrentar, né, toda essa dificuldade desse momento que eles estavam vivendo, que foi simbolizado nos sonhos, né, que apareceu como esse medo, como esse estar sozinho, como precisar da mãe, né, precisar desse suporte, ela não está lá, né. É importante a gente considerar, né, que muitos acabam tendo, né, uma mudança de cidade, uma mudança de vida, assim, muito importante, né. Então, essa compreensão de estar sozinho naquele momento, precisando de ajuda e tendo que enfrentar algo monstruoso, né, isso, assim, foi tomando forma, né, e que bom, né, que foi encontrado esse jeito de lidar, né, com os psicopatinhos, com o psicopato, com uma forma de fazer frente a toda essa situação, né, a partir ali da união. Eles até se identificaram ali enquanto grupo também, né, então foi bem interessante, né, então,
Claro, né? Assim, tem muitos outros detalhes, né, na pesquisa, né? Hoje não vai dar tempo de aprofundar muito mais neles, mas acho que assim, um dos aspectos que é importante para o trabalho com sonhos é poder justamente perceber o quanto que essa vivência simbólica, né? O quanto que o sonho vai permeando e vai trazendo esse insight, né? Vai trazendo aí essa visão de que é possível sim enfrentar essas dificuldades, né? É a partir, né, dessa força, né, desse reconhecimento também que não se está sozinho, tá? Então, basicamente isso. E agora, também assim, para a gente ir finalizando, que acho que a gente também já está quase no horário, né, Laura? Beleza. Então, aqui eu vou passar um vídeo que eu fiz também durante a época do mestrado, né? Então, assim, conforme a gente vai pensando onde cabe o sonho, né? Assim, isso também me motivou a participar, né, de uma matéria, de uma disciplina na ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes. Lá havia essa disciplina de práticas performativas, né? E o trabalho final era justamente a gente produzir uma performance, né, em poucos minutos, né, a respeito de algum assunto, né? Claro, né, eu envolvida que eu sou com sonhos, né, eu escolhi os sonhos para poder fazer esse trabalho. E a ideia foi pedir, né, assim, para pessoas desconhecidas, né? Então, pessoas que eu encontrei no mercado, até vai ter um trecho do vídeo que vocês vão reconhecer quem foi que eu encontrei no mercado. Então, pessoas no mercado, pessoas na rua. E eu perguntei, você pode contar um sonho seu? E algumas pessoas toparam, outras não, né? E eu gravei esses sonhos, né? E aí que vocês vão ver, né, assim, agora no vídeo, na performance, e a ideia era a gente poder trazer esses sonhos para outros espaços, para o chão, para a praça, para outros lugares, né, pensando tanto em concretizá-los, quanto também pensando no quanto que eles são efêmeros. Depois que a gente tem, a gente sente, né, nossa, como esse sonho é importante, né, vem aquele símbolo, mas depois disso que é compreendido, vamos dizer que a gente recomeça, e começa tudo de novo, e vem outra etapa, né? Então, assim, tudo isso que naquele momento foi tão forte, né? Pouco a pouco vai sendo efêmero também. Então, foi um pouco essa proposta, né? Vou pedir para as meninas passarem o vídeo, depois a gente conversa um pouquinho. O nome é Todos os Seus Sonhos no Chão. Eu estava caindo, quando eu acordei, estava assim, quando eu caí, estava no olho. Com anjos. E a minha mãe tem 54 anos. Eu sei que ela estava grávida, eu fiquei super preocupada. Um sonho muito marcante foi um sonho que eu sonhava, que eu sabia voar. Eu adorava e voava baixinho, mas como se eu estivesse nadando, eu estava voando. E eu sonhei isso várias vezes, inúmeras vezes. Sonhei que eu tava numa cama. Aí eu acordei, eu tava com o braço quebrado. Aí eu acordei e eu vi um monte de gente da minha escola e eles estavam correndo. A minha escola tava explodindo, aí eu fiquei feliz. Aí daí eu comecei a correr com o braço quebrado, né? Aí eu saí assim, tinha um lugar que tinha um monte de porta fechada, né? Eu pensei, nossa, mas o que será isso? Aí de repente uma abriu assim, saiu um cara doente falando que era pra eu correr rápido, porque senão eu ia morrer. Aí eu comecei a correr. Aí quando eu tava chegando no final assim, o cara começou a desmaiar. Aí ele falou, meu peito tá doendo. Aí eu tentei voltar pra ajudar ele, ele falou que era pra eu correr. Aí de repente passou um vento assim, aí eu acho que o chão sumiu, daí eu comecei a cair. Aí eu caí num lugar que eu quebrei no outro braço. aí eu fiquei com os braços assim, tudo quebrado, né? Aí por sorte eu tinha uma caixa assim, que tinha uns negócios pra enrolar aqui no braço. Aí enrolei tudo. Aí depois eu continuei andando. Aí eu vi de novo o pessoal da minha escola, o meu amigo, não é bem meu amigo, é um conhecido, porque eu não gosto muito dele. Aí eu vi ele assim, ó, passou um laser aqui, daí eu acho que cortou o braço dele, sabe, o braço dele foi partido no meio, assim, ó. Daí eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Aí ele apontou assim pra cima, aí tinha tipo de uma máquina bem grandona assim,
que ela tinha um olho assim bem grandão. Aí ela tava olhando assim pra mim, aí começou a brilhar, assim, ele mandou eu correr. Na hora que eu comecei a olhar, daí eu acordei assim. Já há algum tempo, isso é uma sequência, passa ano pra ano. Eu estou numa praia com alguns familiares, outras pessoas que eu nunca vi na vida. E nisso eu me vejo ajudando algumas pessoas mediante uma tsunami. E eu consigo salvar algumas. E eu fico sempre presa numa casa de vidro, vendo outras pessoas tentando sair para ajudá-las e não consigo. Ou seja, eu fico isolada de todo o tumulto que vem acontecendo. E quando passa aquela onda gigante, aí eu vejo um mar de lama e muitas coisas sendo levadas. E me vejo em cima dessa casa. Ou seja, eu a única sobrevivente. Isso, obrigada, Lê. E, bom, para quem não conhece, né, o lugar é a Praça do Relógio, né? É uma praça ali no campus da USP, né? Que hoje, né, nenhum desses sonhos estão mais lá, né? Já se passaram aí muito tempo, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, né, assim, pela participação de todos vocês, né? Estou aqui à disposição, né? E é isso, né? Que bom poder ter esse tempo, ter essa troca, né? E acho que agora a gente tem um tempinho, né, para a gente poder abrir, né, para olhar o chat, se tem alguma pergunta, se tem algo que a gente pode conversar sobre isso. Pauline, eu vou ler aqui o chat para você, tá bom? A Catarina falou que estão falando muito sobre alguns posts que a Marília Mendonça fez sobre os sonhos que ela teve e parecem estar relacionados com certos aspectos e particularidades da morte dela. Nossa, olha só. E foi tão recente isso que aconteceu, né? Da Marília Mendonça, ainda, né? Todo mundo bastante comovido. Perdão, pode falar. E sabe que até esses dias, né, é interessante, porque eu escutei alguma coisa falando que a Marília Mendonça parece que ela tinha uma frota de aviões, que ela até precisou, né, vender, justamente acho que para poder ajudar os funcionários, alguma coisa assim. Então parece que justamente um desses aviões, né, era aquele que foi alugado. Então, assim, né, fica essas situações para a gente pensar, né, realmente é algo para se olhar, né. Aí depois a Simone falou que a sua apresentação estava muito bem organizada e sistematizada, e ela gostaria de saber se tem como disponibilizar os slides. Aí, dependendo de se der ou não, a gente pode mandar por e-mail depois para quem quiser. Deixa eu só falar uma coisa, a gente está pretendendo publicar num canal no YouTube todos esses nossos encontros. Tenho que assumir um pouco a minha lerdeza, a minha dificuldade técnica, mas nosso próximo, a gente vai fazer mais um ainda em novembro, e depois a gente quer publicar. Então, a gente depois divulga para todo mundo que participou esse canal, tá? Aí vocês podem rever, ver de novo, acho que pode ser legal mesmo, né? Tá? Vai, Gil. A Ariane fez um elogio, ela falou que está adorando, parabéns, você é muito didática e fala de forma muito clara. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem vários elogios, se você quiser dar uma entradinha para ler. O Herculano comentou, adorei a forma que você usou a escrita dos sonhos em seu trabalho. A Cláudia gostou do vídeo. A Carolina comentou, muito interessante essa questão de prospecção dos sonhos como algo que já existe dentro do sujeito, mas que ainda não foi externalizado.
A Roberta, muito interessante a sua performance artística, Pauline, parabéns pela apresentação, ficou com um gostinho de querer aprender mais. O pessoal aqui está agradecendo. Ai, que bom, gente. Essa é a ideia, né, da gente ficar com essa questão, assim, do sonho, né, de ficar prestando mais atenção, né. Eu espero que hoje à noite vocês sonhem, tenham um sonho, assim, bem legal, porque isso, assim, né, deixa até mais em vivo, né, acho que, assim, essa questão dessa comunicação, né, dessas questões inconscientes, né, acho que é aí que entra, né, assim, esse lado desses motivos que estão ali se formando, que estão em vias, né, assim, de acontecer, mas que por alguns motivos ainda não vieram, né, à consciência. Então, é isso. Tem muito elogio, mas vocês podem também encostar ela na parede, gente. Ela merece os elogios mesmo. Eu estava pensando, né, como os sonhos, por um lado, eles expressam muita coisa, né? Às vezes, e eu acho que a Pauline deu bons exemplos, né? Até no vídeo tem sonhos que têm muita angústia, né? Também. Mas como é bom a gente poder expressar, né? Às vezes é um conteúdo que não é agradável, mas o fato de criar um enredo, né? O sonho é uma criação, uma criatividade, né? Uma obra criativa. Então, poder expressar já é um passo importante para lidar com aquilo, né? E, por outro lado, então, ele é uma expressão. Por outro lado, ele é uma matéria-prima, né? Que eu acho que a Paulina exemplifica isso maravilhosamente, como o sonho ele é um produto, é uma expressão, é uma criatividade, mas se a gente oferece linguagens para ele acaba sendo matéria-prima para a gente dar mais passos, né? Para a gente fazer uma elaboração maior. Então, isso é que é bonito do sonho, isso que é interessante, ele permite muitas aproximações, com toda essa efemeridade, como a Paulina enfatizou, mas também com toda essa potência, né? Porque ele traz uma emoção junto, ele traz esse pensamento associativo, de fantasia. Então, realmente, e fora que o sonho é um produto espontâneo nosso, né? A gente acorda e lembra. Então, é uma riqueza que a gente tem. Eu, pessoalmente, quando eu não lembro de um sonho, eu me sinto meio abandonada, assim. Mas não, é bom lembrar, né? E não é toda noite que a gente lembra, né? Mas é bom lembrar e aproveitar, né? Então, é gostoso que, além da Paulina ter dado uma aula para a gente e também ter mostrado a criatividade dela, né? Essa coisa de escrever no chão, né? Essa performance muito bonita, e o próprio trabalho, o mestrado dela foi bonito também. Ela ainda deseja que a gente sonhe, né? E lembre dos sonhos e possa compartilhar os sonhos, é muito bom. Mas deixa eu deixar vocês falarem. Tem mais algumas perguntas aqui no Ótimo. chat. O Marco comentou que existem alguns sonhos que me perseguem, gostaria de mais um evento sobre sonhos que explique por que os sonhos nos perseguem. Aí ele pergunta, por que sonhamos tanto a mesma coisa? Vai, Pauline, você precisa abrir isso. Tá, pronto, ali. Essa parte aqui, assim, é bem interessante, né? Assim, desses sonhos que a gente sente que tá nos perseguindo, né? Acho que é comum a gente pensar que tem algo ali que precisa chegar até nós, né? Então, assim, tem algo que está ali naquele limiar, né, da nossa consciência. Então, como a Laura comentou, né? Apesar deles serem bastante aflitivos, né? Assim, e causarem um incômodo, né? Eles é que a gente tem que prestar ainda mais atenção, né? Eu acho que, assim, olhar com esse carinho, né? E acolher esse sonho, né? Justamente para ver, bom, o que ele tá tentando me dizer, né? O que eu posso olhar para isso, né? O que tem mais aí para eu perceber e para eu considerar a respeito, né, desse sonho que diz sobre a minha realidade, né? Então, assim, quanto mais eles repetem, quanto mais eles insistem, né? Quanto mais nos perseguem, né? Tem algo ali para a gente, né? Eu acho que, assim, isso a gente fala que são esses motivos inconscientes, né? Essas questões que ainda não chegaram, né, a esse limiar da consciência. Então, é por isso que fica essa proposta, né,
de, através, né, de outros recursos, a gente chegar um pouquinho mais perto disso, né? Então, escrevendo, né, se é um sonho que está muito difícil, que traz uma angústia, como que a gente pode tentar deixar ele um pouco mais maleável, né, em termos de matéria bruta, né, para que a gente possa mexer com isso, né, e mexer de uma forma, né, assim, que fique acessível, né, para que a gente perceba algumas questões, né, para que a gente tenha alguns direcionamentos, né, para isso. A Karen pediu para você falar mais sobre a função compensatória nos sonhos. Tá. Ah, legal, Karen. Até essa questão da função compensatória, né, assim, a gente vê que, como a gente comentou antes, né, é necessário a gente chegar, assim, né, necessário, né, a gente precisa, né, assim, de alguma forma pensar quais são esses equilíbrios, né, assim, que está faltando na nossa vida. Geralmente o sonho, ele vai mostrar, né, alguma coisa que falta ou que está em excesso, né, e é por isso que é legal a gente olhar, né, o que será que está faltando, o que será que está em excesso, o que será que isso quer me dizer, né, será que essa atitude que o sonho está mostrando, esse aspecto, será que isso tem a ver com o que eu estou fazendo de mais ou com o que eu estou fazendo de menos? Né? Será que tem algo aí que eu possa equilibrar, que eu possa tentar um meio termo, um outro caminho, um outro olhar? Né? Então, assim, eu acho que isso é bem válido. Me ajudou? A Roberta perguntou se você tem alguma dica para que nós possamos sonhar, como induzir o sonho. Essa é bem interessante, né? Eu acho que o principal é a gente convidar, né? Assim, convidar esse sonho, né? A gente dá importância para ele, né? Acho que, assim, né, de uma certa forma, como a gente viu lá no começo, né, da Grécia Antiga, que existia toda uma preparação, existia uma purificação, né? O que a gente pode fazer, né, hoje em dia, né, de forma adaptada, justamente seria isso, de qual que é um contexto, assim, gostoso e acolhedor para a gente, né? Assim, qual que é a nossa forma de convidar ao sonho, né? Então, acho que, sim, é interessante pensar por aí. Talvez passe por alguma questão de acender uma vela, colocar uma música, né? Ou fazer um certo ritualzinho antes de dormir, né? Envolvendo um banho gostoso, uma vela, algo assim que para você sentir acalente, né? Te dê um aconchego. Mas, assim, né, e principalmente isso, olhar, não, eu quero sonhar, vamos ver o que pode vir, né? E dar importância para isso e considerar esse sonho, assim, no dia a dia, né? Ele vai criando vida, né? Assim, é bem interessante, só a gente começar a dar atenção, ele vem, ele quer se colocar na nossa vida mesmo. A Simone perguntou se você consegue dar um exemplo de como expressar o sonho por meio da imaginação ativa. Tá. A imaginação ativa, né, assim, tem toda uma técnica, né? Assim, até existem cursos, né, assim, de formação, né, de imaginação ativa, no sentido, né, de profissionais, né, se formarem, né, para que eles possam falar, né, assim, ajudar, né, nessa imaginação ativa. Mas, assim, basicamente significa você conseguir dialogar com esses conteúdos, né? Então, a gente fala que é imaginação ativa, porque geralmente a gente tem uma certa dificuldade em falar, bom, vou escolher um personagem do meu sonho para conversar com ele, né? Então, assim, por isso que a gente coloca como uma imaginação, no sentido de que, se eu for conversar com esse personagem de sonho, com esse aspecto, né? O que eu falaria? O que eu perguntaria para ele? E o que ele responderia para mim? Então, assim, aparentemente, parece que é algo assim, bastante complexo, né? Mas com a prática a gente percebe que esse processo funciona assim de uma forma bem dinâmica, né? Até assim, o Jung fala muito, né, da autonomia do inconsciente, né? Ele tem uma autonomia, ele se apresenta, ele se revela, né? Então, é justamente assim, a partir do momento, assim como o sonho, né, que a gente convida, que a gente dá esse crédito, que a gente dá esse valor, né? Também, nesse tipo de imaginação, isso pode acontecer. Só que, assim, um ponto que é muito importante é a gente sempre trazer elementos da consciência. Então, assim, a gente pode fazer a imaginação, a gente, né, entra nesse pensamento fantasia, mas depois é importante que a gente traga o nosso pensamento dirigido, né? Então, assim, porque é ele que vai escrever sobre a experiência,
é a nossa consciência que vai poder olhar para aquilo e reconhecer, né, para que ela não se sinta ali perdida no meio dessa imaginação e desse fluir livre, dessa autonomia toda do inconsciente que é tão potente, né, que é tão forte. Então, assim, é sempre muito importante, né, cada incursão inconsciente, vamos dizer assim, né, a gente poder voltar, né, assim, pensando, colocando os pingos nos is, né, da consciência, né, podendo trazer para a gente reconhecer, né, identificar sobre aquilo, tá? Não sei se ajudou. Tá bom. Eu acho que é isso. Tem mais alguns elogios aqui no chat, depois de muitos que tiveram. E a Catarina pediu se você pode deixar um e-mail de contato. Claro, posso sim. Como que eu deixo? Deixa melhor eu falar. Pode colocar no chat. Isso. Tá. Então vou colocar aqui. É Pauline. Acabei de ver que o Herculano fez mais uma pergunta. Ele perguntou porque muitas vezes acordamos lembrando dos sonhos e rapidamente esquecemos. Acontece muito com ele, às vezes acordo lembrando, mas se eu não falar para alguém, acabo esquecendo. Realmente, isso é algo que acontece bastante, né, com a gente. Eu acho que, assim, algo que pode ser legal de considerar, né, assim, lembrando, né, do que o Kung falou, de, bom, eu não sei o que esse sonho quer significar, né, a gente pode pensar, bom, né, assim, existem vários motivos para que isso possa acontecer, né, mas, assim, o que é legal de considerar, né, às vezes ajuda muito, assim, quando a gente acabou de acordar e sabe que teve um sonho e quer lembrar, vale a pena a gente voltar um pouco para a cama, sabe? Ficar ali mais uns 5 minutinhos, virar de um lado, virar do outro. Às vezes isso ajuda a pegar o fio da meada e lembrar. Então, assim, é algo que algumas vezes dá certo, né? Outras vezes, né, a gente pode até identificar ali, né, que ainda é um conteúdo que ele está tentando vir para a consciência, tem ali algum motivo inconsciente, mas se não está acessível agora, né, talvez tenha algo para se pensar sobre isso, né? Não é para ficar assustado, não é para ficar preocupado, né? Porque, assim, o símbolo encontra a gente, né? Assim, então, né, os nossos conteúdos, eles chegam, né? Então, acho que, assim, isso é bem interessante a gente pensar, né? Nosso inconsciente, nossos conteúdos estão, sim, a nosso favor, né? Então, mesmo que não seja agora na hora que a gente quer, ali no momento do nosso pensamento dirigido, né? Eles vêm, eles acontecem, né? Te ajuda um pouquinho, Herculano, a pensar isso? Beleza. Gente, eu vou ter que fazer um papel meio chato por causa do horário, e é chato porque algumas pessoas começam a sair. Acho que tem mais uma pergunta que a gente podia considerar talvez a última, né? Gente, continuem participando, quem sabe a gente ainda dá alguma continuidade para esse tema que é enorme, né? Mas a gente, então, talvez pudesse... Gil, você quer falar para ela? Acho que tem uma ainda, né? Estou vendo aqui no chat. A Thaís falou, já que para Jung os sonhos não são disfarces, e sim o que é, para a interpretação o mais importante é o que sentimos quando sonho, né? Ou as imagens e símbolos. Olha, acho que eu vou dizer que é tudo muito importante, né? Eu acho que, assim, e principalmente pensar, né, assim, no que você sente, né, assim, e também sobre a imagem, né? A imagem que te vem, né, assim, o que faz você sentir, o que te traz, né, assim, qual que é a sua consideração sobre isso, né? Qual que é a sua impressão, né? Como isso te toca, né? Isso é muito importante, né? E aí as imagens, né, assim, acho que é interessante olhar para isso como algo para multiplicar e não para encaixar, né? Assim, se a gente olha, né, dessa forma de, eu sei que o Easton quer dizer dessa forma, ou então na cultura, na amplificação simbólica tem esse tal sentido, e tentar encaixar e tentar fazer caber ali, né? Assim, até usando, né, a palavra aqui do encontro, né, o caber, né? Também, assim, é um pouco complicado, né? Acho que, assim, é interessante pensar onde que esse sonho, que esses símbolos, né, que esses sentimentos cabem em você, né? O que eles fazem ressoar em você, e se outros temas, e se outros aspectos também fazem ressoar parecido com que isso ressoa em você também,
né? Eu acho que esse é um caminho que pode ser interessante de olhar, né? Para ampliar para você, né? Claro, assim, como a gente até comentou um pouquinho antes, tem alguns temas que são arquetípicos, né? Aí é bastante interessante olhar para esses mitos, imagens, né? Mas também, assim, sempre considerando, ponderando, né? Assim, com o seu contexto, com o seu momento, para que não fica descolado, né? Não seja um símbolo vazio, vamos dizer assim, né? Tem que ser um símbolo vivo, né? Que te mova, né? Que te mostre algo diferente, novo para sua consciência, tá? Então, nesse sentido, acho que pode ser interessante de olhar. Isso. Agradecendo. Muito legal, Pauline, muito bom, né? Acho que deu um apanhado, você deu uma aula sobre o sonho, vários aspectos, você deu exemplo, você falou da sua pesquisa, você mostrou esse vídeo tão bonito, né? Que tem, eu falei que ela tinha um toque artístico, não falei, gente? Então a gente foi privilegiado, né? E ainda respondeu, né? A gente poderia continuar falando sobre os sonhos, né? Porque eles realmente são inesgotáveis, né? Acho que os sonhos mostram a nossa natureza psíquica, né? Essa coisa em transformação constante. Muito bom. Então, muito obrigada, viu? Pauline, os participantes todos, a equipe organizadora, muito bom, uma alegria estar com vocês. Venham mais. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Lara, equipe. Muito obrigada, gente. Até a próxima, gente.